Agora foi. Tive que reiniciar tudo. Deixa eu chamar o pessoal do Facebook aqui também. Agora sim, hein? Sejam muito bem-vindos, todos sejam muito bem-vindos a mais uma live a respeito do jejum. Hoje nós estamos no 4º dia de jejum, né? E tem várias pessoas aqui jejuando junto e algumas pessoas já começaram a receber as bênçãos, né? Já estão começando a perceber a movimentação na terra. Porque a oração, no momento que você ora, já movimenta no céu. O jejum, quando você começa a jejuar, aí movimenta também aqui na terra. Então, sejam muito bem-vindos. A Helena Maria, a, a Luísa, o Anderson Vieira, a Sadie Oliva, a Ângela, a Rejane. Sejam muito bem-vindas aqui, em nome de Jesus Cristo. Vanessa Ramos, Luiz Eduardo Igreja, já deu uma oferta aí pelo YouTube. Que o Eterno te abençoe e abra sobre ti, Eduardo, as portas superiores e as portas inferiores, em nome de Jesus Cristo. Então, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto do jejum. Vai chamando aí os seus amigos, vai também já dando uma curtida aí no vídeo e seguindo aqui no canal. Você que não segue, siga-nos aqui no nosso canal. Vamos em frente. Glória de Deus. Aline Antunes, boa noite, Aline. Boa noite, a Marina Dias, Luiz Prates, Vitor Souza, Wanda Boaventura, Diego Costa. No Facebook tem a Adélia Santana, a Leia Souza, boa noite, seja bem-vinda, Leia. A Priscila Silva, assistindo aqui no Facebook, e os demais aqui no YouTube. O pessoal no YouTube pode fazer os comentários, né? E colocar o seu pedido de oração também. No final, a gente vai estar orando por todo mundo. Glórias ao nome do Senhor. Boa noite, Maria Guerra. Olha que nome, Maria Guerra. Aí o sistema é bruto, hein? Aleluia. Vitor Souza, obrigado, Vitor, por se tornar um mantenedor aqui no nosso canal. Que Deus abençoe, supra a sua casa de uma forma extraordinária, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oração a gente vai estar fazendo no final, viu, pessoal? Vai estar orando por todos no final. Como eu falei no início, nós estamos fazendo a nossa live sobre jejum, hoje é o 4º dia. Você que está jejuando desde domingo, nós vamos consagrar mais um dia aqui ao Senhor. Você que está começando hoje, vamos consagrar o seu jejum ao Senhor. Você que vai começar amanhã, vamos consagrar o seu jejum também. O normal é fazermos o jejum pelo menos 2 vezes na semana, viu, gente? Geralmente, quando eu não estou num jejum mais prolongado, eu faço na terça e na sexta. Se vocês quiserem me acompanhar nessa prática, também são muito bem-vindos. Vamos lá, quero começar hoje lendo um texto de Zacarias, capítulo 8, versículo 19, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês e o jejum do 7º mês e do 10º mês serão para a casa de Judá regozijo e alegria e festividades solenes. Regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Então a gente vê aqui, olha, que estabelecido como estatuto para a casa de Judá, para a casa de Israel, para o povo de Israel, tinha jejum no 4º mês, no 5º mês, 7º mês, 10º mês. Olha, 4º mês, 5º mês, 7º mês e 10º mês. Então, a gente vê o que eu quero mostrar através desse texto aqui, que o jejum ele era uma prática nacional. O jejum ele era uma prática da nação, né? Quem dera nós pudéssemos falar a respeito da nação brasileira,
Pessoal, nós vamos jejuar no 4º mês, no 5º mês, no 7º mês e no 10º mês. Vai ter jejum nacional, vai ter jejum de toda a nação brasileira. A nossa nação já é uma bênção, é uma nação muito próspera, né? O que seria, então, do nosso querido Brasil se todas as pessoas, indiferente da sua religião, católicos, evangélicos, espíritas, todo mundo começasse a jejuar ao Senhor, ao Deus do céu, ao Deus que criou os céus e a terra, né? Para que Deus trouxesse bênção sobre a nação, né? O que Deus, então, não iria fazer na nação do Brasil. Mas como nós não podemos contar com o jejum de todos, como aconteceu, por exemplo, ali na cidade de Nínive, nós devemos contar, pelo menos, com o jejum da igreja, com o jejum dos irmãos, né? Então, 4º mês, 5º mês, 7º mês e 10º mês, toda a nação de Judá jejuava, e esse jejum era para ajudar regozijo, não era uma penalidade. Não era aquele jejum, né, que uma vez na vida a pessoa inclina a sua cabeça como junco e anda ali cabisbaixo. Não, é alegria, regozijo, é festividade solene. Amai, pois, a verdade e a paz. Zacarias 8, versículo 19. Amém, queridos? E ele diz assim no versículo 20: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, né? Dizendo, vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. E a pessoa diz assim, eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações virão buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, versículo 23, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e nações, pegarão sim na hora da veste de um judeu e lhe dirão, iremos convosco porque temos ouvido que Deus está com vocês. Olha só, gente, o que o jejum estabelecido como prática nacional, como uma prática espiritual, ele é capaz de causar em uma nação pessoas vindo de várias cidades, pessoas vindo de várias nações, pessoas que falam línguas diferentes. Eu vejo nisso aqui um avivamento que é provocado por causa de um jejum sistemático, mas um jejum feito com alegria. Não é um jejum para mostrar para as pessoas que você está passando fome, não. É um jejum de alegria, de regozijo. E além de jejuar, as pessoas passam a amar a verdade e a amar a paz, né? Pois amai, pois, a verdade e a paz. Eu vou ler todo o texto para você pegar dentro do contexto. Você que é pastor de igreja, você que é pastora de igreja, eu quero que você pegue essa palavra. Se as outras cidades do Brasil não estão jejuando, pelo menos a sua cidade, ela vai jejuar através da sua igreja. Amém, pessoal? Vocês estão entendendo? A profundidade desse texto da palavra, esse entendimento de que o jejum era uma instituição divina para a nação. E uma nação, ela começa por uma cidade. Uma nação, ela começa por uma cidade começa por uma igreja. Zacarias, capítulo 8, versículo 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o jejum do 7º mês, o jejum do 10º mês. Então, a gente tem aqui, olha, quantos períodos de jejum? 4º mês, um período. 5º mês, segundo período de jejum. 7º mês, terceiro período de jejum. 10º mês, 4º período de jejum. Pelo menos 4 vezes no ano, um mover poderoso de jejum. O que Deus faz através disso? Aí provoca um quebrantamento, aí provoca
uma humilhação nacional. É a nação se humilhando perante o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades. Se uma outra cidade vizinha não quiser jejuar, Deus vai mandar os habitantes daquela cidade vizinha para a sua igreja, para participar desse congresso de jejum, desse congresso de humilhação, desse congresso de quebrantamento. Amém, gente? Então virão habitantes de muitas cidades, os habitantes de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor. A nossa cidade não quer jejuar, nós vamos jejuar com a cidade que está jejuando. Vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. E aí as pessoas dizendo: eu também irei. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas e de nações diferentes, pegarão sim na orla da veste de um judeu. Eles dirão: iremos convosco, nós vamos para a sua cidade, porque temos ouvido que Deus está com você. O jejum, ele provoca isso. O jejum, meu amigo, minha amiga, ele provoca isso. O pessoal que saiu da live por causa do problema da internet, a live vai ficar gravada aqui no YouTube, você pode assistir depois, tá bom? O segundo texto sobre jejum que eu quero ler com você está em Esdras, capítulo 8 também, versículo 21. Então, nós lemos Zacarias 8, ali 19 a 21, e eu estou lendo agora também Esdras, capítulo 8, versículo 21, que diz: então, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para os nossos filhos e para tudo o que era nosso. Então, eu quero ainda ler com você versículo 22, que diz: pois tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para que nos defendesse do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito: a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira é contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Amém, gente? Aqui nós vemos Esdras apregoando o jejum na beira do rio Ahava, estava prestes a ir para a terra de Judá para começar ali a reconstrução do templo. Então ele apregoou um jejum junto ao rio Ahava. Para quê? Para nos humilharmos, disse ele, perante o nosso Deus, que é isso que o jejum faz. O jejum, nós nos humilhamos. A Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado. A Bíblia não diz que quem for humilhado será exaltado. Não, a Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, o Esdras, o sacerdote Esdras, ele apregou ali o jejum para humilhar diante do Senhor, para pedir jornada feliz para eles, para os filhos deles e para todo o bem material que eles estavam levando muito dinheiro, muito ouro, muita prata, e eles então jejuaram para buscar o favor de Deus. No versículo 23 ele diz: nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. E ele nos atendeu. Quando nós oramos, o céu já é acionado imediatamente, mas quando nós jejuamos, o jejum, ele provoca guerra no céu e ele consegue fortalecer, atrair os arcanjos, né, para lutarem ali com os anjos e trazer a vitória para aquilo que nós estamos pedindo. Então, nós lemos basicamente dois textos. O texto de Zacarias, capítulo 8, que começa do 19,
e vai até o 23, e o texto de Esdras, capítulo 8, versículo 21, mesmo contexto, mesmo capítulo, mesmos versículos, falando a respeito do jejum. Amém, gente? Pessoal, não estou dando atenção ao pessoal do Facebook, porque eu falo mais especificamente ao pessoal do YouTube. Se você quer interagir conosco, sai do Facebook, venha para o YouTube, aí você pode colocar aqui o seu pedido de oração, colocar aqui a sua mensagem e a gente vai junto. Amém? O que é que mais te tocou já? Eu, na verdade, vou... Não, vamos continuar, que vai dar para fazer os dois juntos. A internet hoje aqui está ruim. O que é que mais te tocou do que você já ouviu sobre o jejum? Eu sei que enquanto eu vou falando, o Espírito Santo ele vai despertando o seu espírito. O que é que beliscou seu coração? Que tocou profundo? Enquanto isso, quero pedir a você... Isso mesmo. Não tem enquete hoje, porque deu um problema na internet, né? Estamos sem enquete. Você que ainda não curtiu essa live no YouTube, peço a você que dá um like, dá um joinha aí e vamos juntos. O que mais chamou a atenção? Estou esperando aqui, ó. O Anderson Vieira, estou empolgado, pastor. Isso mesmo, Anderson. Levanta um mover de oração e de jejum na sua cidade. Peço oração, no final nós vamos estar orando pelo pessoal, né? O pessoal de Porto Velho, Rondônia, a Jéssica Oliveira assistindo aqui conosco. Estive recentemente em Porto Velho e vou estar em breve na Bahia. Alô, meus amigos da Bahia, de Feira de Santana, região. Nós vamos ter, aí no final do mês, a Marcha para Jesus. Eu quero convidar você, de Feira de Santana, de toda essa grande região da Bahia, a estar conosco ali na Bahia, em Feira de Santana, celebrando ao Senhor, na Marcha para Jesus, um evento organizado pela AME, que é a Associação de Ministros Evangélicos de Feira de Santana, ali na nossa querida Bahia. E aí vou fazer várias agendas pelo Brasil. Fique ligado no meu Instagram, fique ligado nas minhas redes sociais, que quem sabe, né, eu vou passar aí pela sua cidade, a gente pode dar um abraço fraternal em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então, o jejum ele tem o poder de atrair para a sua cidade pessoas das cidades vizinhas e pessoas de outras nações nesse mover maravilhoso de jejum. A Larissa Barros dizendo, eu creio que fico mais espiritual e fortalecida na palavra através do jejum e da oração. Isso me chama a atenção. Isso mesmo. Quando Jesus estava ali no Getsemane, ele estava orando e os discípulos dormindo. E Jesus diz assim, olha, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Agora, parece um contraditório, mas a forma de nos fortalecermos é nos enfraquecendo. Quando nós jejuamos, o espírito está pronto e a carne também está pronta. Aleluia. Deus tem me revelado, Dominique falando aqui, Dominique Nazaré, Deus tem me revelado sobre o mundo espiritual através de sonhos. Me sinto muito honrada por Deus falar assim comigo. Senti que precisamos jejuar mais. A Tereza, né? Sou de Pereira Barreto, interior de São Paulo. Muito bem, seja bem-vindo. Glória a Deus. Então é isso, pessoal. Quero deixar essa palavra de incentivo para você nessa noite. Jesus diz que quando o noivo fosse retirado, nós precisaríamos jejuar. Nós tivemos um entrave aqui com a nossa internet, mas graças a Deus foi resolvido. Hoje a nossa live está bem curtinha, mas será poderosa se você entender que se a sua igreja, se você começa a jejuar, alguém começará a jejuar com você. Se você é pastor e a sua igreja começa a jejuar, Deus vai trazer pessoas de outras cidades para jejuar com você. Nós vimos aqui que o jejum, ele em Israel era uma instituição nacional e nós vimos aqui pelo menos 4 vezes no ano, né? Judá jejuando. É o jejum do 4º mês, do 5º mês,
do 7º mês e do 10º mês. Mas jejum como alegria, com regozijo, com festividades solenes. Amém, queridos? E amantes da paz e da verdade, devemos jejuar diante do Senhor. Agora devemos considerar o seguinte: o mês de abril era o primeiro mês em Israel, né? O mês de Abide. Então, o 4º mês, nós não estamos falando, não estamos considerando o calendário gregoriano, não. Nós estamos considerando o calendário judaico, pelo menos o calendário judaico civil, né? Mas o calendário celestial, o primeiro mês é o mês de abril, então o jejum do 4º mês seria abril, maio, junho, julho. Julho, mês de jejum, né? 5º mês, agosto, mês de jejum. 7º mês, outubro, mês de jejum. 10º mês, janeiro, mês de jejum. Temos que considerar isso. Êxodo capítulo 12 e 13. Abide era o primeiro mês do ano. Então, jejum do 4º mês, 5º mês, 7º mês e 10º mês. Beleza, gente? Deus abençoe. Vamos orar? Vamos orar? A frequência hoje está meio baixa, né? Estamos no 4º dia. Vamos entregar esse 4º dia de jejum, então, ao Senhor. Fazer aqui a nossa oração. Quero agradecer aqui o pessoal pelas curtidas, pelas ofertas, pelos comentários, né? Isso aí, Eduardo Igreja, o jejum nos alinha com o céu, alinha a terra com o céu. E Deus envia o seu anjo. Amém? Enviou o anjo para proteger Esdras, com toda aquela carga, com todas aquelas riquezas. Ele envia o anjo para as nossas empresas, para os nossos empreendimentos, né? Mas vocês viram aqui, né? Que o anjo ele é enviado ou para o bem ou para o mal. Eu vou ler isso aqui de novo, porque Deus ele diz que o anjo ele é enviado ou para o bem ou para o mal, né? Aleluia. Oh, glórias! Aleluia! Senhor, nós colocamos diante do Senhor esse 4º dia, consagramos a Ti em oração, essa consagração. Senhor, nós estamos aqui buscando a santificação, buscando a adoração através do jejum. Consagramos a Ti os nossos corpos, consagramos a Ti as nossas causas. Aqui são vários pedidos de oração que aqui estão sendo colocados. Nós colocamos a vida de cada família, cada homem, cada mulher, cada matrimônio. Colocamos a vida daquele que está enfermo, aquele que está doente diante do Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Vai agindo agora, meu Deus. Vai recebendo essa humilhação, vai recebendo esse sacrifício que está sendo derramado sobre o teu, não desfazendo o teu, não anulando a graça do Senhor, mas, meu Deus, como libação sobre o teu sacrifício, Pai. Nós colocamos esse jejum diante de Ti. E eu peço agora que o Senhor venha abençoar todos os meus seguidores aqui na internet, seguidores do YouTube, as minhas ovelhas inscritas aqui no meu canal. São, meu Deus, Pai Santo, nós estamos falando aí, meu Deus, de estou olhando aqui para não errar, Senhor. Estamos falando aqui de 246 mil pessoas. São 246 mil pessoas que representam aqui nesse canal. São pessoas de carne e osso, Senhor, que aqui estão seguindo. São pessoas que têm o seu clamor, que apresenta diante de Ti a sua oração todos os dias. E eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor vem agora de encontro à necessidade delas,
mas passando por elas, porque o Senhor não atende a necessidade, o Senhor atende ao necessitado, meu Deus. E eu te peço agora que abra o coração dos teus filhos, abre os ouvidos espirituais, Senhor, para que possam compreender a exatidão dessa palavra. O Senhor vai atender às necessidades, depois de atender ao necessitado. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Pai. Toca agora de uma forma especial no coração do meu irmão e da minha irmã. Toca agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no coração dessa minha ovelha, que agora me acompanha nessa oração, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que essas queridas ovelhas de Cristo Jesus, compradas pelo sangue do Cordeiro, lavadas pelo sangue do Cordeiro, meu Deus, restauradas, renovadas, batizadas com o Espírito Santo, purificadas, meu Deus, no fogo da presença e no fogo da provação. Fala aos nossos corações, para a glória do teu santo nome, Senhor. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Toca de uma forma extraordinária. Toca, Espírito Santo, de uma forma extraordinária. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para a glória do teu santo nome, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, envia o anjo da tua presença agora. Lá dentro da casa dele e dela. Meu Deus, todo ponto de contato, Pai Santo. Aquele presentinho que a pessoa ganhou, aquele souvenir que foi comprado na feira. Meu Deus, mas que foi consagrado, Senhor. Que foi feito, Pai Santo, ali com intenções malignas. Que o anjo do Senhor, meu Deus, abra agora os olhos do teu filho e da tua filha para ver, Senhor Deus, para retirar, para queimar, para jogar fora. Aquilo, meu Deus, que às vezes a pessoa olha para aquela coisa e sente algo ruim no coração, Senhor Deus. Que o anjo do Senhor agora comece, meu Deus, a fazer uma limpa nessa casa. E que pelo Espírito do Senhor, essa pessoa tenha discernimento em nome de Jesus Cristo. Senhor, envia o anjo do Senhor lá na empresa, lá no escritório. Meu Deus, vai quebrando tudo aquilo que não é teu. Essa pessoa pode chegar no escritório, na empresa, e achar a coisa quebrada lá no chão, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Pai Santo, vai desfazendo no mundo espiritual todo o trabalho de macumbaria, todo o trabalho de feitiçaria, todo o trabalho de terreiro, meu Deus, que foi feito contra a vida, contra o casamento, contra a família, contra a vida financeira do teu filho e da tua filha. Essa coisa não pega em crente, não. Isso não pega em crente. Não pega em crente. Seja desfeita agora, porque não pega, não vai pegar. Não vai pegar, porque aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe pode tocar. Em nome de Jesus. Mas eu oro também, eu sei que pessoas que aqui são minhas ovelhas aqui no YouTube ainda não nasceram de novo. Por isso eu oro desse jeito. Por isso eu falo dessa forma. Pai Santo, protege a vida deles. Senhor Deus, guarda a vida deles. Guarda a vida delas. Sela eles com o teu Santo Espírito, Senhor. Dá um novo nascimento, Pai Santo, porque uma vez selado pelo teu Espírito, aí não tem demônio, aí não tem principado, não tem potestade. Por isso, guarda, Senhor, a vida dessas minhas ovelhas que ainda não nasceram de novo, que ainda não foram seladas pelo Espírito Santo. Sela elas agora, Senhor. Sela elas agora, meu Deus. Sela elas agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, que eles possam experimentar agora o selo do Espírito Santo. Possam experimentar agora o selo do Deus Todo-Poderoso, selando esse coração. Porque uma vez selado, selado para sempre. Uma vez selado, Senhor, selado para sempre, aí o inimigo não pode tocar. Mas mesmo assim, eu oro por aqueles que já estão selados.
Eu oro por aqueles que já nasceram de novo, para que o Senhor proteja os bens, proteja as pessoas relacionadas a elas, proteja, ó Deus, as situações relacionadas a esses meus irmãos, a esses meus queridos discípulos aqui no canal do YouTube e do Facebook. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Protege, Senhor, guarda as coisas materiais, guarda, meu Deus, os relacionamentos, guarda, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, pessoas, colegas, familiares relacionados a eles, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do teu santo nome. Amém, queridos? Amém, meus queridos? Amém, queridos discípulos? Deus abençoe a todos. Pastora Mônica, Deus abençoe a irmã. Vamos fazer o nosso congresso de intercessão e jejum, viu, pastora Mônica? Quero a senhora lá, hein? Em nome de Jesus, vamos quebrar tudo. Bendito seja o nome do Senhor. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã, se Deus permitir. Você que ainda não deu a curtida aí na nossa live, dê aquela curtida e amanhã estamos de volta, se Deus permitir, às 22 horas, no horário de Brasília. Até mais. Glória a Deus. Então é isso aí. Finalizando aqui, eu quero agradecer pessoal pelas ofertas, pessoal que se tornou aqui mantenedor aqui do canal. Hoje a frequência está meio baixa, né? Mas nós vamos rompendo em nome de Jesus Cristo. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Sim, a Derson Vieira, sim, eu tenho contato com a Juliana, sim. Juliana é uma bênção. Glórias ao nome do Senhor. Amém, queridos? Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser. Estamos firmes aqui amanhã, se Deus permitir. Até mais.